Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim do mercado do boi. E nosso convidado hoje é o Ronald Macuco, lá da Pátria Agronegócios. Está aqui o Ronald com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. Uma semana menos tensa, né, Ronald? Aparentemente buscando aí uma estabilização de preços. Na opinião de vocês aí na Pátria, o que pode acontecer com o mercado daqui para frente? Será que a gente pode ver, inclusive, uma possibilidade de reversão dessa pressão que a gente viu acontecer nas últimas semanas? Seja bem-vindo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, demais que nos assiste nessa manhã aí de quinta-feira. O mercado pecuário, a gente tem que falar pecuário, mas vamos pontuar aqui, Alexandre, vamos pensar em três categorias, né? Boi gordo, Alexandre, o mercado já começa a mostrar que esse fundo do poço está muito próximo, Alexandre. E aí a gente pode falar isso, que o preço parou de cair em algumas praças, as escalas de abate diminuíram em alguns frigoríficos, e a categoria de reposição ainda está caindo para o interior do Brasil. Você olha Rondônia, norte do Mato Grosso, Pará, região do Tocantins, sim. Porém, essas categorias são categorias que estão sendo mais ofertada. É um animal jovem, é um bezerra, tem pouca liquidez. Seria muito saudável hoje, Alexandre, até pensando num olhar para o segundo semestre, Alexandre, com um confinamento aí, um boi vai estar saindo em setembro, outubro, novembro. Esse boi que é precificado em sua maioria em praças paulistas, no indicador aí B3, ele tem um incremento pelo menos de 10 a 12, até 15 reais por arroba, para incentivar um confinador do segundo semestre para ter margem negativa. Para ter margem positiva, desculpa, porque hoje as margens estão muito apertadas, mesmo os insumos caindo, Alexandre. Então, seria saudável para o mercado e mostra isso já nos mostra que tem espaço sim, até para tá pensando assim, Alexandre, em incentivar a ter um volume de animais no segundo semestre sendo confinado. Ô Ronald, vamos então tentar enumerar aí os fundamentos ou os fatores que você considera importantes para justificar essa chegada aí do fundo do poço, né? Você citou a questão dos preços parando de cair. Tem algum outro fator que a gente pode observar e que colabora com essa tese? Perfeito, Alexandre. Primeiro deles, semana aí do dia 7 para cá, boi deu uma lateralizada, então os preços pararam de cair. Segundo ponto, a gente teve aí também um interesse maior dos confinamentos ou dos frigoríficos buscando boitéis, buscando pecuarista que tem boi pronto para compor escala de abate. Então isso é uma coisa que a gente já observou. Terceiro ponto, que o animais pronto não tem volume. Quem tem é pontual, animais pronto hoje gordo, a gente não tá vendo isso, não só em Praça Paulista, Minas, Goiás e outras praças. O que tem muito hoje sendo ofertado, Alexandre, é animais de reposição. É bezerro, novilha, bezerro, vaca magra. Então, assim, isso a gente está vendo. Olhando os números, até os próprios números já mostram, primeiro semestre do ano, mês de janeiro, fevereiro, março, próprio abril, a gente viu no frigorífico um número maior de fêmeas gorda, novilha e vaca gorda, competindo com boi, que fez com que o boi lateralizasse até tivesse quedas aí desde meados de abril até agora em maio, caiu em torno aí de 10, 12 reais. Então, assim, isso são os pontos que a gente está olhando hoje. Eu acredito que seria saudável, e até olhando, boi de segundo semestre, pelo menos uma boa parte, 70% do volume, vem de confinamento. Então precisa que preços... Hoje não tem um ágio, vamos responder essa palavra. Hoje o CPEA trouxe preço ali na casa 270, 272 ontem, no CPEA. Quando você olha para um boi outubro, não tem um ágio. Hoje o boi outubro na bolsa está 274. Então isso seria muito saudável, pensando em margem positiva para dentro do confinamento. Muito bem. Então, existe essa possibilidade, essa tendência de uma reviravolta aí na precificação, até para dar fôlego para que o confinador possa ofertar esse animal lá no segundo semestre. Agora, a partir de quando isso poderia começar a acontecer ou quando isso ficaria mais perceptível para a gente, essa retomada das altas? Alexandre, acredito que isso deve acontecer já agora no final de maio, aí, começo de junho. Não me estranharia ver, e aí o mercado futuro sempre anda um pouco mais rápido que o mercado físico. Isso é natural.
Então, assim, acredito que a B3 já vai refletir isso, tende a refletir, e nos mostra isso já nos próximos dias. Então, vamos ficar bem atento que um boi para o segundo semestre pode ter boas oportunidades de trava nos próximos dias. Não necessariamente precisa ser casado com o momento que você vai colocar esse boi no coxo. Ah, estou pensando em colocar um boi no coxo em final de julho, um boi que vai sair ali final de outubro ou novembro. Muitas vezes a oportunidade vai ser até antes, para você já estar pensando em fazer uma put ou uma put spread para esse boi do segundo semestre. Essas altas irão se sustentar até o final do ano? A gente pode ver, não, talvez não, porque aí tem várias coisas para ser analisadas. Mas acredito sim, Alexandre, que a gente está chegando num bom momento aí de ter paciência para o segundo semestre de um boi que vai ser colocado, porque oportunidades melhores pode ser vista no mercado nos próximos dias. Agora, uma coisa que me chamou a atenção da sua fala, Ronald, é quando você diz que a gente tem oferta, mas não tem animal pronto. Isso também gera esse efeito de virada aí nas cotações. A disponibilidade de animal pronto para o abate. Temos o risco de ter uma nova rodada de ofertas chegando aí no mercado com a deterioração das pastagens? Alexandre, acredito que sim. Acredito que sim, mas isso vai ser bem pontual em algumas regiões, Alexandre. Então a gente não pode imaginar assim, o cara do norte, por exemplo, choveu bem, norte do Mato Grosso, região do Pará, que tem um gado de pasto, muitas vezes, que é uma região que chove um pouco mais, muitas vezes esse pecuarista ele consegue segurar esse preço a mais. Região de Minas, região do Goiás, não. Esse cara vai ter que muitas vezes desovar esses animais agora. Então pode ser que sim, mas não vejo isso, Alexandre, acontecendo com volumes tão grandes. E nem casado com animal de confinamento, né? Porque aparentemente não tem esse animal pronto também, né? Para sair agora. Exato, Alexandre. O que eu vejo assim, claro, isso é pesquisa dia a dia, conversando, entendendo, falando com o cliente, falando com efeito de causa. Então, ligo no Pará, falo com minha família que tem fazenda ali, entendo como é que estão os compradores da região. Aqui do Goiás, falo muito com pessoas que atendem aí grandes confinamentos, que é zootecnista, pessoas que fazem essa gestão mais focada dentro da fazenda, então, dentro dos confinamentos. E assim, realidade, eles veem que tem uma oferta maior de animais chegando, mas animais da sua categoria, bezerro, que é um animal de desmama, natural do ciclo, natural do mês de maio, que coloca aí pelo menos 70%, 75% dos animais nesse período, de final de abril, meados de abril, até a entrada de junho. Então, sim, a gente está vendo a oferta maior, mas não necessariamente de animais prontos. Então, bastante atenção para isso, porque pode ser oportunidade. Muitas vezes, quem coloca esse animal aí, muitas vezes é uma boa oportunidade para quem está pensando em confinar, comprar um boi magro, comprar um garrote, ou necessariamente comprar um bezerro, pensando num ciclo maior. Bastante atenção, porque as oportunidades estão ocorrendo. E aí, preço hoje, Alexandre, isso é uma coisa interessante da gente olhar. Na mesma região, você fala com um pecuarista que vendeu vamos pensar em boi, depois a gente fala de bezerro também. Fala de um pecuarista que vendeu boi de 230, Mato Grosso. E ontem falei com um pecuarista na mesma região, vendeu boi de 210. Então, assim, bastante atento. R$ 20 diferença por arroba, animal de 20 arroba, estou falando de R$ 400. Então, bastante atenção. Quando você olha para a categoria de bezerro, também vemos isso, sabe? Muitas vezes você vai num leilão que está mais ofertado, tem pouco comprador, o animal sai um pouco mais barato. Você vai em outro, não acontece. Compra no pecuarista, o cara paga um preço, vamos pensar na arroba do bezerro, no quilo do bezerro, que é muito negociado no interior do Brasil, paga R$ 8,50, o outro já está pagando 9, o outro paga 8. Então, bastante atenção, porque necessariamente a realidade sua não quer dizer que é do mercado em geral. Só que o mercado para o interior do Brasil, ele está muito ofertado com pouca liquidez. Então, assim, tem muita oferta e o comprador está pagando menos porque está vendo as ofertas chegando de pasto de animais de reposição. Bezerro, garrote e vaca magra. Ronald, vamos então tomar como base esse cenário que você trouxe, né, de uma recuperação da arroba já a partir daí do final de maio, começo de junho, que essa recuperação aconteça nessa faixa dos 10, 12, até R$ 15, como você colocou. Isso você está imaginando que vai acontecer com o preço físico da arroba ou é uma repercussão no mercado futuro para estimular justamente o confinador? Os dois, Alexandre. O mercado físico é o drive, porque no final do dia, a bolsa, que é onde a gente faz o seguro de preço mínimo, as put, ou as put spread, ou as call spread, ou outros nomes que queira dizer, onde o produtor, o confinador, faz
o seguro de preço mínimo, que seja ele de alta ou de baixa. Então, ali é o principal direcionador. Só que essa bolsa, essa B3, a BMF, ela vai fechar igual o mercado físico paulista. A média dos últimos 5 CPEA do Praças Paulista fecha a bolsa todo mês. Mês de maio agora vai ser assim, mês de abril foi, junho e julho. O que a gente já está vendo? O mercado físico então é o principal ditador se vai subir ou vai cair. O mercado físico já nos mostra que preço começou a patinar para novas quedas. Vamos dizer, comprador não conseguiu originar volumes grandes de boi abaixo de 260 em Praça Paulista. Então isso já é um reflexo que o mercado mostra que podemos ver novas altas. Esse mecanismo, quando acontece essas altas, então assim, para quem está olhando para o segundo semestre, a alta não vai acontecer no físico para o segundo semestre, acontece na bolsa, que é onde a gente pode aproveitar para fazer trava. Se a bolsa começa a subir, a gente vai acontecer isso no físico também. O físico ele é um pouco mais lento, tanto nas altas como nas quedas. Então, assim, muitas vezes a bolsa precificou um boi de 300, que foi no caso ali de março, mas o mercado físico não estava com esse boi. E muitas pessoas não travou esse boi para meado de maio, meado de junho, nesse patamar, porque acreditou que o mercado físico ia. Só que não aconteceu. O mercado físico começou a cair, a bolsa também corrigiu. Hoje a gente tem um boi para julho, por exemplo, na casa do 267 Praças Paulista, 264 Praças Paulista para o junho e maio 263. Então, assim, a gente teve preços melhores, porém não foi muitos que não fizeram trava, hoje tem 20, 22 reais a menos, desde meados de março. Então, assim, o mercado físico acompanha a bolsa e a bolsa acompanha o mercado físico. Muitas vezes um sai na frente do outro, mas eles vão andar juntos sempre. Agora, a adição desses 10 reais aí ao preço da arroba, ela já rentabiliza o produtor? Porque daí a gente está falando de uma arroba um pouquinho maior, mas de um custo de produção que está caindo também, né, Ronald? Você falou aí da reposição, mas trago para a nossa conversa também o preço da dieta, da própria dieta dos animais, né? Que tende a cair principalmente por conta do milho, não? Exato, Alexandre, exato. Esse ano, se o preço ajudar do boi, a gente pode ver vamos dizer, um volume muito interessante de animais confinados, porque o preço do milho, o preço da soja, então assim, a relação de troca, vamos pensar assim, a relação de troca de uma arroba por uma saca de milho, para uma saca de soja, está muito interessante. Que seja o farelo, está muito interessante. Então, assim, a gente pode ver, sim, hoje já se fala de milho aqui no Goiás, milho disponível na casa dos 52, posto ali no norte, que é a região de Nova Crixás, regiões que historicamente tem os maiores volumes de boi confinado, devido também ter muito pasto ainda, região mais que tem pasto, animais de pasto, então vem muito confinamento. A gente já fala de milho hoje disponível, colocado na fazenda a 52, disponível. Quando você olha para a safrinha, já se fala de negócio a 40 e 48, 47, 4, 5 reais abaixo. Então isso vai chamar, falando aqui no Goiás, isso vai chamar muitos confinadores a olhar para o confinamento como uma alternativa para colocar um boi até meados de outubro. E aí, se o boi dá uma melhorada de preço, 10, 12 reais, isso melhora a margem do confinador. Vai ser margem, vai ser rentabilidade como foi em 2020, 2021? Não, mas bem melhor do que está sendo agora, bem melhor do que foi no final do ano, com as margens muito apertadas. Então, assim, a gente já pode falar. Hoje, um confinamento de 90 a 120 dias está dando em média aí 200, 230 reais para um animal abatido. Isso historicamente é um valor baixo. Precisaria ser uns 400, 380, 500 reais. Claro que isso existe caso a caso, muitas vezes você tem um custo menor, mas hoje, realidade do mercado. Então isso seria interessante. Isso chamaria um volume maior de confinamento. E assim, aproveite, isso é apenas expectativa. Se o mercado te dá preços melhores do que tem hoje para o segundo semestre, use as proteções em bolsa. Sugiro que olhe com bastante atenção. Ou faça uma trava no termo, você que tem um contrato, e muitas vezes deixa o seguro de alta. Então, assim, caso a caso, necessidade é necessidade. Segundo semestre, Alexandre, nos mostra que podemos ver, sim, preço de insumo bem mais em conta do que temos hoje, e, necessariamente, um preço de um boi que já caiu. Se você for olhar o preço do boi hoje, Alexandre, foi até um ponto que a gente deveria pontuar aqui, mas o boi não acompanha o mercado do milho, não acompanha o mercado da soja. Soja caiu vamos botar aqui, dos 200 por 140 no Porto, milho caiu dos 100 por 62 no Porto. Boi também não vai cair? Boi já caiu. Tivemos boi em Praça Paulista 340, 345. Hoje temos boi em Praça Paulista 260, 265. O ciclo baixista do boi
começou no final de 2021 e intensificou em 2022 e estamos adentrando em 2023. Boi já caiu, então, mais de R$ 80 por arroba. Então, assim, tem mais espaço? O mercado é soberano, mas hoje já nos mostra muito atrativo. Que seja para uma compra a longo prazo, olhando para 1, 2, 3 anos, ou que seja para uma compra de curto prazo para fazer um giro mais curto. E uma coisa que me chama atenção aí na sua fala é o fato de não ficar descoberto, né, Ronald? Não adianta ter toda essa rentabilidade, seja com a alta da arroba do boi, seja com a redução do custo de produção, se você não garante esse preço lá na frente, seja através das ferramentas de mercado futuro ou seja através do próprio fechamento com os frigoríficos, né? Fechamento antecipado desse preço. Não adianta ficar contando com Deus, porque senão todo mundo resolve pensar igual, lá na frente a gente tem um excesso de oferta de novo e daí, né? Exatamente, Alexandre. Acho que esse ponto nos traz aqui a olhar para dentro da pecuária, olhar para dentro do confinamento, para dentro dos botéis com muita gestão. Eu sei que cada dia mais o produtor ou o confinador tem tido gestões muito interessantes dentro dos seus confinamentos, dentro do seu ciclo hoje de boi engorda pasto, mas muitas vezes, na hora da venda, temos pecado, temos deixado passar entre os dedos margens que seria muito interessante, lucros que seria muito interessante. Resumo aqui uma frase que tem aí, não sei exatamente se isso é interessante falar para o produtor, mas assim, lucro não quebra a empresa, que seja lucro pequeno. Então, assim, bastante atenção. A gente viu o ano de 2022, 21 e 22, final do segundo semestre, boi caindo muito rápido. Já falamos disso aqui anterior, por causa de notícias que não estavam no radar. Então, assim, ter o mais, cara, deixa travado. Eu falo assim, os frigoríficos, eles são bons parceiros. Muitas vezes tem um contrato com o frigorífico de um boi a termo, lastrado ao ISAL, que é o CPE. Então, assim, eu falo isso que eu tenho um cliente que tem clientes que não tem. Então, esse cliente que não tem esses contratos com o frigorífico, a gente poderia citar nomes aqui, que não vem ao caso agora, muitos deles não têm esse contrato. Então, assim, faça as proteções em bolsa. Você que tem boitel, você que muitas vezes convida o pecuarista a colocar boi dentro do seu giro aí de 90, 120 dias, com a diária, traz essa gestão para o seu cliente, entendeu? Olha com mais atenção para isso, até para, se você tem lucro num giro de 90, 120 dias, ou que seja ele maior ou menor, cara, você no ano que vem, no ano seguinte, você vai continuar, você vai querer colocar mais boi no confinamento, porque deu resultado. Agora, quando você tem mais negativa, aquilo ali já tem certo. Você não sabe o que fazer, muitas vezes você prefere vender o boi magro ou o garrote do que levar ele para uma terminação. Então, assim, são sugestões que a gente traz aqui para vocês, Alexandre, que tem disponível aí, a gente pode ajudar, entre em contato com a gente, procura o Alexandre aí, o pessoal, que eles vão nos orientar, a gente vai trazer soluções, não só nós, como outros também fazem esse serviço aí no dia a dia. Boa, Ronald. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela participação, show de informação, volte sempre. Obrigado você, Alexandre, obrigado os demais que nos assistem aí. Gostaria só de resumir aqui, mandar um abraço pessoal lá na Fazenda, no Pará. Falei assim, rapaz, quando eu tiver no Notícias Agrícolas, falou que assiste vocês, ouve vocês bastante. Falei, não, vou mandar um abraço para vocês aí que tá na região de Pacajá ali, Transamazônica, no Pará aí, para todos os pecuaristas ali, uma região muito forte ali na pecuária. Um abraço para todos aí que nos assistem. Boa, Ronald. Eu reforço o seu abraço, pessoal de Pacajá, então. Abraço, obrigado pela audiência, abraço também aqui do Notícias Agrícolas para vocês. Valeu, meu caro, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau, com Deus. Tá aí Ronald Macuco trazendo cenários importantes e o Ronald falando da possibilidade de incremento aí dos preços no curto prazo. Fique atento a essa possibilidade então e não se esqueça de, obviamente, planejar a sua comercialização. Vamos ver os preços, vamos ver lá na B3 como estão os negócios do boi. Você colocou a soja, Cris, muda aí pra gente. Enquanto isso, agora sim está o boi gordo. Para maio, R$ 263,80, está com alta nesse momento de 0,23%. Para junho, R$ 264,80, caindo 0,08%, caindo pouquinho. Julho, R$ 267, queda de 0,35%. Agosto sem referência aí, sem negócios acontecendo. Indicador CPE ontem fechou acima dos 270, 272,55, com uma queda de 0,66%. Muito bem, são os números de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.